Olá, hoje a gente vai mergulhar num cenário bastante complexo. A política brasileira vista ali por volta de abril de 2025, tá? Isso. E a nossa base é uma análise do professor Ricardo Mariano, Exato. E essa análise traz um paradoxo que chama a atenção logo de cá. que seria. De um lado, a direita e a extrema-direita mostrando assim uma coesão, uma comunicação que parece funcionar bem. Eficaz, né? Enquanto a esquerda parece mais fragmentada, com uma certa dificuldade de conexão com o público mais amplo. Uhum. Então, nossa missão aqui é tentar entender melhor esses desafios, né? E que estratégias poderiam existir para a esquerda nesse contexto todo? Bora lá. O ponto de partida é bem esse contraste que a gente mencionou. Um bloco conservador que, achou um jeito de comunicar. Sim, e a análise aponta que é muito baseado na emoção, né? Mensagem simples. E às vezes, como o texto sugere até desinformação que acaba ressonando com uma parte do eleitorado. Exatamente. E do outro lado, você tem uma esquerda que aposta mais na racionalidade técnica, nos argumentos bem construídos, Que são corretos, muitas vezes. sem dúvida, mas que na prática tem dificuldade de traduzir isso em engajamento popular de massa, sabe? Falta aquela conexão mais direta. É uma luta para fazer a mensagem pegar, né? É. E o que a análise do Mariano detalha bem é justamente a potência dessa comunicação que ele chama de bolsonarista. Ela parece muito hábil em explorar medos, frustrações, criando narrativas que polarizam bastante. Dividem mesmo. E isso cria um contraste muito forte com as abordagens da esquerda. Pois é. Mesmo que as propostas da esquerda sejam tecnicamente bem fundamentadas, elas acabam soando distantes da vida real, do dia a dia da maioria das pessoas. Aí perde impacto, né? Perde a capacidade de mobilizar. Totalmente. Uma diferença crucial. E essa força da direita, ela não vem do nada, né? Uhum. O texto do Mariano indica um investimento bem consistente. Em que áreas, por exemplo? Olha, ele fala de infraestrutura digital forte, formação de influenciadores digitais Certo, criar vozes. e também a realização de grandes eventos, aqueles atos que funcionam quase como rituais, sabe? Para reforçar a identidade do grupo, o pertencimento. Solidificando essa base conservadora, entendi. E aí, em contrapartida, a análise vai e expõe as vulnerabilidades do outro lado, da esquerda. Que não são poucas, pelo visto. Não é só a questão das divisões ideológicas que a gente já conhece um pouco, Que mais? mas também, uma certa defasagem técnica no uso das novas mídias. E uma dificuldade que parece crônica, né? De penetrar além dos grandes centros. Ah, sim. Periferias, cidades do interior. Justamente, onde o conservadorismo tem ganhado muito terreno. E a militância muitas vezes fica meio restrita, né? Círculos acadêmicos, ações pontuais. Fica mais isolada, talvez? É. E é aqui que essa assimetria estratégica fica muito, muito clara. E as consequências disso? Quer dizer, o impacto dessa dinâmica é sério, né? Com certeza. A análise até sugere um risco real do centro político acabar sendo, digamos, puxado para a direita. Por falta de opção. Exato. Por falta de uma alternativa progressista que seja vista como viável, como mobilizadora de verdade. Se a gente olha o quadro geral que o texto descreve, dá para perceber um possível realinhamento político de longo prazo, né? E não parece favorável à esquerda. É um diagnóstico preocupante. Mas, o que fazer diante disso? A análise do professor Mariano não para só no problema, felizmente. Ela propõe alguns caminhos. Ótimo. Quais seriam? O primeiro passo seria construir narrativas que conectem mais no nível emocional, que falem direto ao cotidiano das pessoas. Tipo, Emprego, segurança, o preço da comida no supermercado, sabe? Coisas concretas. faz sentido. E o segundo ponto, imagino, complementa isso. Exato. O segundo é investir pesado em formação política. Mas não só a formação teórica, né? Não. Formação para saber usar as ferramentas digitais, claro, mas também para saber se comunicar lá no território, na comunidade. Usar uma linguagem acessível que não soe, elitista ou professoral. Capacitar a gente para atuar nessas duas frentes, nas redes e nas ruas. É isso. Perfeito. E o terceiro eixo que ele sugere é justamente resgatar presença física, o contato direto. Como? Através da criação de mais eventos culturais, comunitários, ações que ajudem a reconstruir os laços nos bairros, nas comunidades. Mostrar a cara da esquerda ali, sabe? Uma presença constante, não só na época da eleição. Exatamente. E por fim, o quarto ponto.
talvez o mais complicado politicamente. Que é? A busca por uma unificação tática. A análise argumenta que, diante desse avanço conservador, seria preciso meio que colocar as divergências internas em segundo plano. E focar em agendas comuns. Isso, para frear esse avanço. O texto até menciona um chamado para os parlamentares saírem um pouco das suas zonas de conforto eleitorais e ampliarem a atuação. Isso é um desafio enorme, né? Porque toca justamente na questão da fragmentação que a própria análise aponta como um problema central da esquerda. É um nó difícil de desatar. E essa necessidade de presença física, de conexão emocional, isso toca num outro ponto bem chave que a análise levanta. Qual? Que a disputa política hoje tem uma dimensão afetiva muito forte. O texto chama de polarização afetiva. A divisão baseada mais em sentimentos, em identidades, do que em projetos racionais, né? Exato. E nesse cenário, a esquerda precisaria se humanizar mais, talvez. Ocupar os espaços não só com propostas, mas com pessoas, com histórias reais. Sem dúvida. E tem um exemplo muito claro dessa disputa afetiva e de narrativa que é a segurança pública. Verdade. A análise mostra como a extrema-direita capitaliza muito bem o medo com aqueles slogans de impacto tipo bandido bom é bandido morto. Sim, que ressoam fácil. E o texto sugere que a esquerda não só precisa construir uma resposta para isso, mas também, olha que interessante, reconhecer e valorizar os próprios militantes que estão lá na linha de frente, em áreas de risco. Enfrentando tráfico, milícia no dia a dia. Exatamente. Dar visibilidade e apoio a essas pessoas. Então, para a gente ir amarrando tudo isso, a mensagem principal da análise parece ser de urgência mesmo. É o que parece. Para a esquerda, o cenário que o Mariano descreve exige uma reinvenção profunda. Ou se reinventa, ou corre o risco de continuar perdendo espaço para adversários que, bem ou mal, mostram unidade e um projeto claro. Mesmo que esse projeto seja baseado em retrocessos, como o texto aponta. É isso. Então, é um chamado à reflexão, claro, mas principalmente à ação estratégica, né? Com certeza. E fica aqui, talvez, uma provocação final para quem está nos ouvindo, que vem direto dessa análise toda. Manda. Considerando essa tensão toda que a gente falou entre comunicação emocional e razão técnica, entre a fragmentação de um lado e a coesão do outro, e essa força da polarização afetiva que o texto descreve... Sim. Que tipo de liderança, sabe? Ou que tipo de estratégia realmente inovadora poderia ter a capacidade de fato, reverter esse quadro de avanço conservador no contexto brasileiro que a análise apresenta? Uau! É uma pergunta bem complexa, né? Mas que a análise do Mariano ajuda, pelo menos, a gente a colocar em perspectiva. Com certeza. Deixa a gente pensando.